Ô, Gabriel, pode deixar a musiquinha. Vai filmar? Não, mas eu só vou orar agora. Eles são a igreja toda. Aleluia. Queridos, eu queria pedir algo para você. Se coloque de pé. A gente tem alguns minutinhos e a gente queria começar com um tempo de oração. Então eu queria convidar você a entrar nesse momento junto comigo, acalmar o teu coração. Inclusive a playlist podia ir para um lado mais de oração. Tá ruim, ele abriu mão de sua glória. Amém? Você está feliz com Jesus? Então expressa a sua felicidade, o seu amor por Jesus para quem está do seu lado aí. Dá um abraço gostoso, apertado. É bem constrangedor ser fotografado e filmado o tempo todo. Abraça gostoso. Jesus está abraçando o irmão, você é Jesus. Vamos aproveitar algo já? Já aproveita aqui, fecha aqui grupos de 3, 2, 3 pessoas. Vamos ter um tempinho de oração juntos? Junta com quem está aí, já pode começar a orar, gasta um tempinho agradecendo o Senhor, coloca esse momento diante do Senhor. Se você está chegando, já pode entrar num desses grupinhos que já está formado aí, se unir com eles em oração também. Aleluia, Senhor. Voltar a ter intimidade e adentrar a um ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade.
Aleluia, Senhor, nós queremos colocar, Senhor Deus, esse Terça Vida nas Tuas mãos. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso. A Tua bondade nos segue, nos acompanha. A Tua fidelidade, Senhor, é o que nos mantém de pé. A Tua graça nos sustenta, o Teu amor nos alcança. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por podermos estar aqui hoje. Mais do que isso, por podermos buscar a Tua face, saber, Senhor, que o Senhor é aquele que nos aponta o caminho e nos sustenta no caminho, Senhor. Por isso nós queremos Te louvar, Te agradecer, Senhor Deus. Quero colocar todos aqueles líderes que estão vindo para cá agora. Guarda todos no trânsito, guarda todos no deslocamento, abençoa as famílias, Senhor Deus. Abençoa os líderes que já estão aqui, Senhor. Cada líder de GC, cada anfitrião, cada líder em treinamento, cada supervisor, cada coordenador, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e clamamos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, tocar, Senhor, e transformar, Senhor Deus, a vida de cada um, o coração de cada um, de forma, Senhor, que se torne, Senhor Deus, uma igreja poderosa, ousada. Nós queremos consagrar esse Terça Vida a Ti. Nós abençoamos a vida do pastor Salésio, a vida da pastora Tânia, Senhor Deus, a vida da pastora Gabi. Senhor Deus, estará falando sobre acompanhamento inicial. Nós queremos colocar tudo o que vai acontecer hoje e clamar: aperfeiçoa-nos, Senhor. Faz-nos, Senhor Deus, líderes melhores. Faz-nos, Senhor, capacitados para viver e experimentar tudo aquilo que Tu tens para nós, tudo aquilo que Tu queres para a igreja nesse tempo, Senhor, através de nós, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela unção nova, Senhor, que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, e da mesma forma, Senhor, Te louvamos, Pai, porque a igreja vai sendo pastoreada, apacentada com a graça, com a qualidade, com o poder do Senhor sobre as nossas vidas e através de nós. Obrigado porque Tu nos chamou, Tu nos escolheu e Tu tem propósito nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu amado, nesse momento que você está aí terminando essa oração, a gente já pediu para a galera se abraçar no início, mas eu vi que bastante gente chegou depois. Então não senta sem dar um abraço gostoso no irmão que está do lado. Aproveita, dá um abraço e já abençoa ele, libera uma palavra de bênção sobre a vida dele, sobre o coração dele, e vai chegando no teu lugar, vai se assentando aí. Pastor Salésio, cadê você, pastor Salésio? Boa noite, amados. Vá tomando aí o seu lugar. Sejam todos bem-vindos. Os meus cabelos continuam caindo, mas a minha voz está muito diferente. Você que é saudosista, lembra dessa propaganda, né? Você que é mais antigo. Vamos ter aqui um momento, dois momentos, três momentos, né? Esse primeiro momento aqui comigo, vamos falar a respeito do discipulado. Vamos procurar não entrarmos na pessoa, né, do discipulador e do discipulado, mas do discípulo, mas a importância do discipulado em si. Numa outra etapa, no próximo mês, então vai se falar a respeito do discipulador e do discípulo. Aí você vai perguntar para mim, mas de novo, né? Falar sobre discipulado, já sei tudo sobre isso e um pouco mais. Eu poderia estar aí compartilhando com você, ensinando muitas coisas, né? Mas o pastor Tiago disse que
vamos falar a respeito disso até que nós comecemos a praticar. Estou brincando, mas eu sei que ele pensa. Amém, queridos? Glória a Deus. Pedi para o... Beleza? Pode colocar ali o primeiro slide ali. O discipulado, né? O que é o discipulado segundo as Escrituras e sua importância, então, no corpo de Cristo? Vamos ver, então, novamente, Mateus 28, 19, dos versículos 19 e 20, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, mas eu não sei, eu não tenho capacidade, não tenho conhecimento. Fica tranquilo, querido. Obedeça à ordenança do Senhor, porque Ele diz: eu estarei contigo em todo o tempo. Ou seja, a minha presença é garantida ao teu lado, junto de ti, enquanto você obedece. Não foque no id, né? Esse id salta aos nossos olhos porque nos dá sempre a impressão, né? Vem à nossa mente esse id de mudança de local geográfico, né? Sair para muito longe, mas nós precisamos focar não no id, mas no fazer discípulos. Porque o id, quando eu te convido para ir até lá à esquina, já é um id. Quando você está indo para o seu trabalho, já é um id. Quando está indo estudar na escola, já é um id. No mercado, no banco, enfim, é um id. Talvez ir na casa daquela pessoa, ou até daquele seu irmão, que você não tem conseguido perdoar de jeito nenhum, é um id na casa dessa pessoa. É um id do Senhor Jesus, né? Então a ênfase é no fazer discípulos, porque ir, em todo tempo nós estamos indo a algum lugar, estamos nos deslocando em todo tempo. O que nós não estamos, talvez, é fazendo discípulos, enquanto nós estamos indo, né? E esse é uma ordenança do Senhor. A grande comissão de Cristo para a sua igreja não é, então, de fazer convertidos. Ele está dizendo para fazermos discípulos, não convertidos. Está dizendo para pregarmos o Evangelho, não de converter pessoas, porque este é o papel do Espírito Santo que está em todo o tempo conosco, né? Então, o nosso papel é ir e fazer discípulos. Simplesmente isso. Não nos cabe a julgar alguma situação. Não vou falar da palavra de Deus porque essa pessoa está com cara de que não vai aceitar, não vai receber bem a palavra de Deus. Não cabe a nós, amados. Esse é papel do Espírito Santo. Nós precisamos falar, jogar a semente, semear a semente. O papel, então, do Espírito Santo é de convencer esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Amém, queridos?
Kate Phillips afirma em seu livro A Formação de um Discípulo, ela diz: discípulo discípulo cristão, discipulado cristão, é um relacionamento de mestre e aluno baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para que ensine outros, e assim sucessivamente. Quando fala em mestre, amados, não necessariamente seja aquela pessoa de um bom discurso, de fala fácil, de palavras bonitas. Não, quando fala em mestre, é alguém que vive a plenitude de Cristo. Esse é o mestre, este é o verdadeiro mestre, que resplandece Cristo na sua vida, onde as pessoas veem sim, ouvem sim a sua palavra, mas especialmente veem as suas atitudes. A.B. Uber diz: discipulado não é um curso, discipulado não é apenas um mentoreamento, discipulado é mais que um aconselhamento, discipulado é mais que termos um pai espiritual, mas discipulado é transferência de vida. Discipulado é a transferência da vida de Cristo para as pessoas. O discipulador é um canal de transferência da vida de Jesus Cristo para dentro do discípulo. Transferência do caráter, do coração de Cristo para o discípulo, né? Esse é o discipulado, o verdadeiro discipulado. Sobre essa transferência de vida feita no discipulado, então, Paulo fala, né, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz: pois tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E olha só, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros, né? Paulo está dizendo: olha, Timóteo, meu discípulo amado, o que tens ouvido de mim, o que tens presenciado de mim, o que tens visto na minha vida, nas minhas atitudes, escolha homens idôneos, fiéis, né? E transmita isso, que tens ouvido e que tens vivido ao meu lado. Transfere a estes homens ou a estas mulheres, para que estes também sucessivamente façam o mesmo, né? Um mentoreamento, um discipulado tão forte, né, que Timóteo guardou tudo no seu coração e que estava, portanto, apto a replicar isso que foi replicado na sua vida, a replicar na vida de outros homens, né? Sabemos que o modelo a ser seguido em todos os aspectos da vida cristã é o Senhor Jesus. Ele era o modelo que Paulo imitava e replicava na vida dos seus discípulos. Há um padrão, há uma estatura e há um exemplo que sempre deve ser o alvo no discipulado bíblico, que é quem? Cristo. Cristo Jesus. E Paulo, né, diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos esta
coragem de dizer aos nossos. Já fiz essa pergunta aqui uma vez? Não. É uma pergunta, não precisa responder, é uma pergunta retórica, né? Se esta pessoa que está caminhando ao seu lado te imitar, ela vai para o céu? É algo para pensarmos, né, amados? Eu hoje à tarde estava caminhando não, andando de carro com o Rui, e eu dei um mau exemplo para ele. Depois me arrependi, né? Andei um pedaço da rua Misericórdia, perdão, Rui. Nisso aí não me imite, tá? É como a gente precisa, né, estar atento, né? Para ter um estilo de vida à maneira do Senhor Jesus. A importância do discipulado para o corpo de Cristo. Volta aqui então o versículo, está aqui que nós lemos no início, né? Damos ênfase aí, batizando-os e ensinando-os. O discipulado é um processo em que o discípulo não é somente alcançado pela verdade do Evangelho, como ele também é transformado, né, pela verdade do Evangelho. Ele é alcançado, mas também é transformado. Se ele não for transformado por esta palavra, por este Evangelho da verdade, não estamos praticando um verdadeiro discipulado, porque o discipulado é uma ferramenta de transformação, um canal de transformação de vida, a ponto de poder também alcançar e promover transformação nos outros, né? Assim sucessivamente. Compreendemos então aqui que o batismo, né, fala que batizando-os é um mandamento e como tal precisa ser obedecido. Assim que Jesus fala sobre fazer discípulos, ele também começa a descrever o processo do discipulado, que começa com a obediência. Então, somos alcançados, recebemos a palavra, a pessoa recebe a palavra, e através dessa palavra, a pessoa é transformada por esta palavra. Começa a descrever o processo do discipulado, que começa com a obediência, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a pessoa foi transformada, já falamos aqui a respeito do batismo, e batizando, porque Jesus está dizendo, para batizar, para que essa pessoa mostre, testemunhe perante toda uma sociedade que a sua vida está transformada pelo Evangelho, que ela teve mudança de vida, né? Teve uma conversão de 180 graus, estava indo para o norte, passa a caminhar para o sul, estava indo para o inferno, ela volta-se para começar a caminhar rumo à eternidade juntamente com Cristo. É isso que a palavra transformadora de Cristo faz. Esta nova criatura morre para o seu próprio jeito de viver, para o seu estilo de vida profano, e nasce para uma vida em Cristo Jesus. A seguir vemos então que o processo avança para o ensino, diz ali, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O discipulado não somente ensina a quem devemos obedecer,
que é Jesus, mas ela ensina também que devemos obedecer às suas ordenanças. Se pararmos para pensar, o Evangelho foi passado de geração a geração, porque homens tinham um modelo e uma doutrina a seguir, tinham um padrão à disposição para isso, e dispostos também, né, a executar, a praticar aquilo que o Senhor Jesus ordenou. Quantos dispostos temos aqui, amados? Aleluia, aleluia. Eu creio, somos uma geração de homens e mulheres dispostos a fazer discípulos. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui. É por isso que o discipulado é tão importante para o reino de Deus. Ele nos ensina o formato que o seguidor de Jesus deve ter. Por que que o Evangelho chegou até aqui, até as nossas vidas, até esta geração? Porque tinha homens e mulheres dispostos a seguir este padrão de Cristo, essa ordenança de Cristo, dispostos a levar, homens e mulheres abnegados, assim como eu e você, em nome de Jesus, aleluia. Primeiro vamos conquistar esta cidade, e depois vamos muito mais além. Quem está junto, querido? Aleluia, aleluia, aleluia. Atitudes, então, que fazem a diferença no discipulado. Investimento em oração, amados. Não funciona a vida de um cristão sem oração. Não funciona um discipulado sem oração, sem orarmos pelo nosso discípulo, sem orarmos pelo nosso discipulador. O discipulado também, como juntamente caminhando na nossa vida cristã, porque elas se fundem, né? Não funciona sem estarmos prostrados em oração, em comunhão, em intimidade com Cristo. E esta intimidade que nós temos, que nós conquistamos com Deus, é através da oração. Aleluia. Ensinar a palavra de Deus, compartilhar a vida, né? Não termos restrição, timidez em compartilharmos as nossas vidas nos nossos discipulados. Motivar, sempre ser um agente motivacional para com o outro, não um pensamento positivo, positivismo, essa coisa toda não, mas a palavra do Senhor nos ensina, né? Porque em Cristo há esperança, em Cristo há um novo dia de amanhã, em Cristo o choro pode durar uma noite inteira, mas é certo, é sabido que no dia de amanhã, pela manhã, virá a alegria, né? E é essa esperança, esta alegria, esta motivação que é o nosso combustível para seguirmos em frente, seguirmos adiante. O que não é um discipulado? O discipulado não é uma classe de aula cheia de alunos, por exemplo, ensinando a palavra de Deus. Isso não é discipulado. Não é um relacionamento de aconselhamento esporádico. Quando dá na telha eu vou me encontrar com meu discípulo ou com meu discipulador. Não, nós precisamos ter uma agenda, né? Quem tem ali a proximidade comigo sabe que eu falo sempre, né? Tenha uma agenda dos seus compromissos de discipulado. Se você não tem uma agenda, não tem ali o compromisso, o tempo reservado, sabe quando é que você vai se encontrar com esta pessoa que você ama,
que se importa com ela, que ama, que quer o melhor para ela, que quer replicar a vida de Cristo naquela pessoa? Nunca. Então tenha uma agenda. O que não é um discipulado? Duas pessoas reunidas, onde a mais talentosa, a mais experiente ensina a outra. Não é discipulado. O que não é um discipulado? Uma reunião de estudo teórico, e teológico. Não é. Isso não é discipulado. Para isso nós temos curso, né? Temos EDL, temos EDM. O que é um discipulado? Discipulado é um vínculo forte entre uma pessoa com coração ensinável e a outra pessoa. Obrigado, querido. Aprovada e disposta. O que é um discipulado? É um vínculo formado ali entre estas duas pessoas, um vínculo de lealdade, de comprometimento, de desafio de andar na luz ao lado de alguém, disposta a fazer, replicar a vida de Cristo, o caráter de Cristo naquela pessoa, o coração de Cristo naquela pessoa. O que é um discipulado? É um interesse genuíno de uma pessoa de ver o crescimento do reino de Deus. O que é um discipulado? É ser um instrumento de Deus no desenvolvimento de um irmão, no desenvolvimento de uma pessoa. Aleluia. Que estejamos aqui, seja eu como discípulo, como discipulador, você como discípulo, como discipulador, disposto a aprender com o coração aberto, totalmente aberto, para que entre nas nossas vidas o caráter do Senhor Jesus, o caráter de Deus, o coração de Deus, para que busquemos esta plenitude, esta maturidade, esta estatura de varão perfeito. Essa nossa busca não deve cessar jamais, e nós alcançamos isso através deste discipulado nas nossas vidas, estarmos dispostos a replicar o que temos aprendido, com o nosso discipulador, replicar na vida das pessoas, replicar o caráter de Cristo, replicar o coração de Cristo, até que tenhamos, o nosso falar conforme o falar de Cristo, o nosso pensar conforme o pensar de Cristo, termos o coração conforme o coração de Cristo, o amor nosso para com as outras pessoas conforme o amor de Cristo. Amém, queridos? Que estejamos então dispostos, dispostos, independente das circunstâncias nas nossas vidas, porque a nossa vida nós estamos propensos a passar por situações adversas, por situações contrárias, ventos e tempestades. Estavam lá os discípulos de Paulo, naquele barco, Jesus estava ali, e veio a tempestade. O que aconteceu? Eles clamaram por Cristo, e Jesus fez cessar a tempestade.
Nós passamos por tempestades, mas Jesus está aí contigo, Jesus está aqui comigo. Basta clamarmos a Ele, e Ele faz cessar a tempestade. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Quero convidar o teatro. Temos teatro, amados? Eita glória! Vamos tirar. Meu, que saco, Leandro! Todo sábado a mesma coisa! Ó, saco! Quem é que falou que era o grupo? Nunca vi grupo! Saco! Não, como é que é? Fariseu! Ô, que saco! Todo sábado essa palhaçada! Ninguém me ama, eu não sei quem inventou o grupo, cara! Ô, saco! Todo sábado vai passar pano, a gente brigando no meu banheiro inteiro, parece que não sabe acertar o vaso. Toda a vida, cara! Eu não quero. Foi tu que fiz grupo, Leandro! Agora a gente fica todo sábado. Vai botejando. Eu falei pra ti, arruma de manhã. Ah, tem que dormir até meio-dia, arrumar 2 horas da tarde. É pra passar vergonha. Eu quero que me chegue alguém com essa cara lavada de paisagem. Família e outros estão chegando Eu aí. quero que chegue, mano. Eu vou falar que acabou, entrego tudo hoje. Já chama o Salete, chama a Tânia que hoje Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Antônio, querido. Olha, é fogo puro. Hoje vai ser, olha, glória a Deus. Meu Deus, que alegria! Que alegria! Ô, Senhor, que alegria! Paz em Cristo! Aleluia, glória a Cristo! Ei, querido! Paz, irmão, tudo bem? Paz em Cristo. Hoje tem futebolzinho, né? Hoje tem futebol. Alegria, que alegria! Paz em Ai, Cristo. vai ser Cristo! Vai ser Deus! Aleluia! Nossa, que te amo! É verdade, que alegria! Paz, tudo bem? Oi, irmã. Meu Deus, que Muita alegria! Bem-vinda na minha casa, bem-vinda! Bem-vinda! Então, pessoal, tem futebolzinho hoje, né? Vamos fazer o grupo rapidinho para ir pro futebol. Vamos acabar com esse grupo para nós. Então tá. Então hoje foi também para mim fazer a palavra, né? Então tá, vamos fazer uma oração então. Glória. Senhor, obrigado pelo alimento, obrigado, Senhor, pelo carro que o Senhor me desse pela minha casa, em nome de Jesus. Aleluia. Já começou. Ai, Daniel! Daniel, pega uma cadeira na lavação lá, Daniel! Leva a lavação, Daniel! Saco! Então tá. Então vamos começar. Agora a palavra de abertura. Está para a Ângela, né? Isso! Como que palavra? Ai, Ângela! Pelo amor de Deus! Será que ninguém botou no grupo? Quem que bota? Não foi você que botou no grupo? Ai, Miriam, meu Deus! Tá, então eu vou falar uma palavra. Tá? Está escrito na Bíblia. E eis que te digo. Aleluia! Me diga com quem tu andas e eu te direi. Ok! Está na palavra, né, pastor? Essa palavra, né? Está na palavra, né? Está na Bíblia! Está na Bíblia! Aleluia! Então vamos tocar no louvor. Amém! Aleluia! Eita, abençoa ela, Jesus.
Quem foi tocado pela palavra? Arruma só ele, Léo! Ô, Glória! Meu visitante, cadê? Foi embora. Boa noite. Então, amados, eu acho que ninguém aqui, né, tem um grupo parecido com esse. Por favor, não tenho, senão eu vou ter que sentar no chão e chorar, porque está horrível, né? Mas obrigada, né? A equipe é da supervisão do Anderson e da Anne, né? E eu pedi para eles assim fazer um GC totalmente errado, tá? Né? Para que a gente possa agora conversar então sobre os passos para que você tenha um GC abençoado, tá bom? Então, em primeiro lugar, preparar o ambiente. Vocês viram, né? O jeito que a Tainara estava arrumando o ambiente. Né? Como é que vai ter, né, a presença do Espírito Santo num lugar falando tanta asneira, né? Não tem como. Então, chegue antes, né, o líder, para ajudar o anfitrião a arrumar o lugar, né, para orar, né, pelo GC do dia, para orar sobre as cadeiras, para profetizar, né, para declarar coisas boas para aquele dia no GC, tá bom? Isso vai ajudar, né, na atmosfera do lugar, tá? Pontualidade. Comece e termine no horário certo, né? Não pode, tipo, o Antônio estava ali, eu quero ir jogar bola, eu quero ir jogar bola. Então, as outras coisas não têm importância, porque ele estava focado no futebol dele, né? Então, fazer mais ou menos 1 hora de reunião e depois uns 30, 40 minutos de comunhão, né, com um lanche, para que as pessoas possam ficar conversando na hora da comunhão e não na hora do grupo, que nem eles estavam fazendo, né? Você, como líder, não prolongue muito a comunhão, né? Você tem a função de iniciar o grupo e você tem a função de encerrar o grupo também, né? E o grupo é a mensagem e é a comunhão. Aí você vai chegar e vai dizer 1 hora, pronto, agora nós vamos embora, porque o anfitrião também, né, precisa descansar, precisa, né, ter o tempo dele. No começo dos grupos, tinha grupos do nosso setor, pelo menos, que a comunhão ia, né? E o anfitrião, no fim, ele ficava chateado, porque a pessoa não ia embora, né? Eles queriam ficar lá o tempo inteiro conversando e rindo, né? E não pode acontecer dessa forma. Quando a gente faz uma comunhão, o dia da comunhão mesmo, aí é diferente, você fica mais tempo. Mas, no grupo normal, procurar fazer uns 30, 40 minutos de comunhão, tá? Aí a pessoa vai ter vontade de voltar na outra semana para participar daquele grupo novamente, né? Para poder conversar com os irmãos. Nos nossos grupos deve prevalecer a liberdade, né? A espontaneidade, tá? Então, não se prenda assim, a padrões rígidos. Você, como um bom líder, você já conhece o roteiro, você já sabe como funciona, né? Então, seja sensível, né, ao Espírito Santo. E, se for o caso, mude, né, a ordem das etapas e faça, né, o seu GC fluir, tá? Eles devem ser informais para serem agradáveis. Você, como líder, deve procurar ouvir, né, de Deus para cada reunião e obedecer, né? Para que você ouça do Senhor para a sua reunião da semana, você precisa ter uma vida de oração, né? Se você não tiver uma vida de oração, como é que você vai ouvir o que Deus tem para o seu GC naquela semana? Né? Então, você precisa orar pelo seu GC, você precisa orar pelas pessoas do seu GC, colocar cada membro, né, nas suas orações.
E isso tem que ser feito todos os dias, né? Os líderes oram pelos seus grupos, né? Os supervisores oram por todos os seus grupos, nós, coordenadores, oramos por todos os grupos do nosso setor, né? Para que o propósito se cumpra, tá? E se nós não tivermos esse tempo de oração, como é que a gente vai saber o que o Senhor quer fazer ali? A palavra de abertura. A do Antônio foi terrível, né? Essa palavra de abertura, ela deve ser breve, né? Bem como a oração do início, né? Também, ela tem que ser rápida, só porque ela tem que ser fervorosa, né? A dele não foi nem uma coisa nem outra, quer dizer, rápida foi, até rápida demais, né? Se quiser, junte, né, a essa oração inicial a palavra de oferta, e, em seguida, daí você já pode passar para o louvor. Não peça, amados, na hora, para alguém fazer alguma coisa, tá? Sempre converse antes com as pessoas. Nos nossos grupos, os líderes costumam colocar na terça, no máximo quarta-feira de manhã, uma escala com as funções que cada um vai desempenhar na semana no grupo, né? Então, cada um já sabe, eu vou fazer isso, fazer aquele outro. Porque quando você pede para alguém fazer na hora, às vezes você vai causar até um trauma na pessoa, tá? É muito constrangedor uma pessoa assim que está pouco tempo, né, na igreja, você chegar para ela que nem ele pediu, para ela dar a palavra de abertura. Ela nem sabia o que era, né? Então, assim, se você vai jogar a pessoa na fogueira, vai lá e se sapeca junto com ela, ajuda ela a fazer as coisas, né? Você oferece para ela ajuda. Você traz, no próximo grupo, você traz a palavra de abertura. Se você precisar de ajuda, eu ajudo, né? Conversa comigo, me mostra qual é a palavra que você vai trazer, eu vou dizer se está boa, se não está, né? Mas ajuda ela, porque a pessoa não tem obrigação de saber fazer tudo. Então, assim, valorizar o tempo de louvor e de adoração, né? Se as pessoas quiserem levantar o braço, deixa a pessoa levantar o braço, né? Eles exageraram um pouquinho ali, né? Porque o Jean estava pulando, né? Mas se a pessoa gosta de cantar, de dançar e de gesticular, deixa ela fazer, né? É a expressão dela de louvor a Deus. Deixa ela fazer o que ela, né? Que ela está sentindo, tá? Não seja superficial nesse tempo de louvor. O tempo de louvor é muito importante. Procure escolher, né, canções que as pessoas conhecem, para não ficar... a pessoa não sabe nem o que ela vai cantar. Então, é bom que seja o que foi cantado no domingo, ou um outro, né, hino que a igreja já conheça bem, né, para que todos participem disso. Mas, assim, se as pessoas quiserem se expressar com gestos, deixa. Se a pessoa não quer, não force ninguém também, tá? Foco no visitante. Vocês viram que o visitante chegou, o que eles fizeram? Não, no final a gente apresenta, no final a gente conversa. O visitante foi embora, né? E ninguém conversou com ele. Quando viram, ele já tinha ido embora. Isso aconteceu nos nossos grupos. Teve um grupo que, uma vez também, chegou um casal de visitantes, mas era um dia de comunhão no final do ano. E esse casal ficou assim, bem deslocado no grupo. Eles não quiseram mais ir no grupo. Aí, para consertar o estrago, é um trabalho tremendo. Porque daí o que aconteceu? Os supervisores tiveram que ir lá, fazer uma visita, conversar, explicar, né, que aconteceu porque era uma comunhão, né, e que eles ficaram meio de lado, mas não justifica também, porque a gente não faz isso, né? Procurar, quando tem visitante, já apresentar no início do GC, né, fala o nome da pessoa, diz quem trouxe o visitante, né, para que a pessoa se sinta acolhida, se sinta amada, né, e que se sinta parte já do grupo, né? Se eu deixar para o final, a pessoa vai ficar ali e nem vai participar,
né? Então, vamos procurar já fazer ela conhecida no começo do grupo, tá bom? Aplicação da mensagem. O resumo da mensagem, ele deve seguir em direção às perguntas, né? Temos as perguntas, né? E você é um facilitador e não é um pregador nessa hora, tá? As pessoas, elas já ouviram a mensagem. É hora de elas falarem, né? Então, procure envolver todos, porém, sem constranger as pessoas. Também não faça uma leitura. Isso é uma coisa muito maçante. Eu não vou em lugar nenhum, eu sei ler sozinha. Para quê? Né? Que alguém precisa ficar lendo. Então, transmita a mensagem e não leia, tá? Os textos base. As referências, elas não estão ali para preencher, né, preencher o roteiro. Elas precisam ser lidas. Tá? Faça papéis com as referências e distribua, né, para quem quer ajudar no começo do GC. Aí cada um já sabe, eu vou ler esse trechinho, daí já procura na Bíblia, já deixa marcadinho. Aí, na hora de passar a mensagem, não tem quebras, né, para a pessoa ainda procurar na Bíblia, até que ela encontra, às vezes demora um pouquinho. Assim não, ela já tem a referência, aí quando você cita a referência, a pessoa já começa a ler, né? Aí a coisa flui com mais rapidez. Não passe por elas simplesmente dizendo, depois você lê em casa. Não, elas precisam ser lidas ali no GC. Tá? E assim, amados, fazer a escala, dar oportunidade, né, para as pessoas do seu GC mostrarem do que elas são capazes. Não subestime a capacidade delas. Nós temos muitas pessoas capazes no GC, então oportunize isso para elas, né? Comece a deixar elas mostrarem o que elas são capazes. Você vai se surpreender, né, com o tanto de talentos que nós temos nos nossos GCs e que às vezes a gente nem conhece. Faça a escala, né, das tarefas, palavra de abertura, palavra de oferta, quebra-gelo, né? E deixe as pessoas mostrarem o quanto são capazes. Peça para trazer, tipo, quebra-gelo, peça para alguém assim, você poderia trazer um quebra-gelo na próxima reunião? Muitos fazem, e eles têm ideias super criativas. Então, vamos aproveitar isso. E não tenha medo, tá, de ensinar as pessoas do seu GC a fazer as coisas, né? E pensar assim, meu Deus, mas daí eu vou ensinar e vai ficar melhor do que eu. Glória a Deus se ficar. A sua liderança está sendo super eficaz se você consegue fazer as pessoas ficarem melhores do que você, né? Vai ficar com o meu lugar. Amém. Se ficar com o teu lugar, eles te colocam em outro. E assim vai, tá? Não precisa temer isso, né? Porque tem gente que tem medo, né? Meu Deus, mas daí vai ficar melhor do que eu, o que eu vou dizer? Amém. Eu fico super feliz quando eu vejo pessoas do nosso setor, né, sendo chamadas para exercer alguma função na igreja. Eu trabalho para isso, para as pessoas, né, aprenderem, para as pessoas estarem se aperfeiçoando, para poder desempenhar funções aqui dentro. É isso que a gente precisa, pessoas para desempenhar N funções aqui, né? E sempre falta gente. Então, eu preciso me alegrar com isso, tá? Outra coisa, esteja alinhado com o seu supervisor. Você, líder, você precisa estar alinhado com o seu supervisor. O seu supervisor não está ali só para ter um nome lá naquele organograma, que chama? Não é só para isso. Ele está ali para te auxiliar, para fazer com que você tenha um GC eficiente, para te ajudar a sanar as suas dificuldades naquele GC. Mas se você não anda assim, com o teu supervisor, que você não comenta com ele as suas dificuldades, como é que ele vai saber te ajudar? Né? Então, eu preciso ter transparência com o meu supervisor e colocar para ele todas essas dificuldades que eu tenho, tudo aquilo que eu preciso de ajuda. E ele vai me ajudar, tá bom? Aquele negócio de pedir para a pessoa fazer as coisas na hora,
Teve um ano, no aniversário da pastora Arlene, o pastor Link me pediu para entregar a flor para ela aqui em cima. Né? Ele teve muita sorte que eu não pulei no pescoço dele, porque eu fiquei tão brava. Porque ele me pediu para vir entregar a flor e chegou aqui em cima. Ele disse assim, agora a pastora Tânia vai orar. Eu disse, vou? Aí ele disse, vai. Dá assim, ó, uns 3 ruins quando me pede as coisas assim de supetão. Não, né? Eu vim preparada para entregar uma flor, eu não vim preparada para orar. Não que eu precisasse ensaiar uma oração, mas eu precisava saber que eu ia orar pela pessoa. Né? Aí ele chega aqui na frente de todo mundo. A pastora Tânia vai orar pela pastora Arlene. Eu disse, vou? Ele disse, vai. Eu disse, tá bom. Aí eu orei. Mas é muito ruim, gente. Eu quase morro do coração. Então, assim, como eu não gosto, eu sei que muitas pessoas não gostam. Nós tivemos um grupo, tinha uma pessoa que ela não queria mais ir em grupo, porque chegava no grupo, o líder também não tinha assim, muita sabedoria. Não é mais líder hoje em dia. Aí cada grupo pedia para a pessoa fazer alguma coisa. E ela tinha um bloqueio muito grande. Cada vez que pedia uma coisa para ela fazer, ela travava. Né? Aí ela disse para mim, eu não vou mais em grupo. Ela disse, porque daí me pedem para fazer e eu não consigo. Se me pedir ali, eu não vou fazer mais nada. Né? Aí eu conversei com ela, arrumei outro grupo para ela, conversei com a líder, aí eu expliquei a situação, ficou muito tempo com aquela líder. Por quê? Porque a líder daí teve sabedoria, né, de conduzir aquela situação para não constranger a moça e não fazer ela travar. Né? E hoje, aí depois ela começou a ajudar, né? Mas no começo era assim. Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Eu trabalhei aqui alguns tópicos, tá? Mas no próximo mês vai ter continuidade. Tem mais passos, são 17, se eu não me engano, que tem na folha. E aí eles vão dar continuidade no próximo terça-vida, tá bom? O GC daquela equipe lá não é como eles fizeram aqui, tá? O GC deles é muito abençoado, tá? Então, mas eu pedi assim para eles fazerem dessa forma, tá bom? Deus abençoe vocês. No final, daí, a gente vai ministrar um veredas para o pastor Link e o pastor... Eu acho que tinha que ter mais teatro, eu gostei. Muito bom. Amém. Boa noite. Deus abençoe a vocês. Nós vamos agora fazer a nossa última rodada de discussões do acompanhamento inicial. E eu esqueci meu celular. Não, só o celular. Para a gente começar, dá para passar para o segundo slide. Eu queria que a gente falasse de alguns feedbacks, de como que foi. Eu vou ler um feedback que a gente recebeu nos formulários, que eu achei que foi bem legal. E daí, se alguém quiser já pensar, já dar um testemunho, já vai levantando a mão, que o Tiago vai levar o microfone. O feedback que a gente recebeu está assim, ó, nas 2 primeiras lições, mesmo colocando no grupo previamente para todos estudarem e estimulando eles, percebemos que a maioria não estudava. Na terceira lição, fizemos uma escala, onde para cada pergunta, 2 pessoas diferentes ficaram responsáveis. Deu muito certo e gerou engajamento. E para o versículo de memorização, para quem decorar e citar no GC, ganha bombom. No último, 2 pessoas ganharam bombom. Então, é muito simples, mas muito legal para gerar engajamento. E eu queria ver se mais alguém tem algum testemunho, ou alguma coisa que fez e deu certo nesse último mês. Aí, Neri. Na verdade, a gente fez semana passada o cinema, né? Com aquele filme O Peregrino, o pessoal amaram muito. Que legal. Esse ali trabalha todo esse inicial, se tu olhar do início até o fim, né, do filme, deu quase 2 horas, mas o pessoal amar já queria ver de novo.
Achei legal. interessante, pessoal. Amém, glória a Deus. Amém. E alguém tem alguma ideia de alguma dinâmica que fez para memorizar os versículos e que deu certo? Gostaria de compartilhar? Ninguém? Então vamos ficar com a do bombom do irmão mesmo. O Jordan, vai lá. Eu quero compartilhar porque nosso grupo tem bastante gente, né? Então, o que eu fiz? Cada estudo que a gente foi passando nas semanas, eu já preparava previamente e separava exatamente em que ponto que estava a pergunta. E aí, o que eu fazia? Separava cada parágrafo, colocava para uma pessoa ler. Então, uma pessoa lia até aquele parágrafo, outra pessoa lia até o outro, outra pessoa lia até o outro. O que aconteceu? Todo mundo quis o acompanhamento inicial. Então, assim, o pessoal já se acostumou também, todo mundo a levar o seu acompanhamento inicial, já fez com que eles ficassem mais familiarizados ali, sabe? Ótimo, muito obrigada. Quem? Ah, vai lá, no Elvis. O Galende? Nós fizemos lá, nós imprimimos todos os versículos em papel fotográfico. Minha esposa comprou um imã de geladeira, colou atrás e entregamos junto com o bombom, né? Agora, no terceiro, nós pedimos que quem decorasse os 3, né, ia dar um prêmio extra, que vai ser um livro, né? Mas a gente não falou o que era, né? Mas esse imã de geladeira ficou bem legal, porque a gente colou os 3 versículos, né? Aí chega em casa, deixa na geladeira e vai lembrando, assim, também é interessante. Nossa! O livro é o Café com Deus. Aê! Olha que legal a gente escutar, né? Eu nunca ia pensar em imprimir e fazer um imã de geladeira, mas por isso que tem pessoas criativas nessa igreja. Amém, queridos. E se vocês tiverem também outras ideias, olha que legal. Podem passar para os coordenadores, porque a gente daí discute isso e pode trazer de outras formas que sempre inspira outros líderes. Você se sentiu inspirado nessa noite? Eu me senti inspirado. Amém. Agora vamos para as perguntas, que a gente não tem muito tempo. Hoje eu tenho um convidado especial, muito especial, que vai responder as perguntas comigo. Pastor Haroldo Kuzma. Então, a gente vai fazer naquele mesmo esquema da última vez. Vocês respondem e nós somos só os comentaristas, só dando os pitacos, né, pastor Haroldo? Então, vamos lá. No primeira lição o nele vivemos, nos movemos e existimos. Agora a gente vai falar das últimas 4 lições. Falamos no mês de junho, das primeiras 4 lições, agora falaremos das 4 últimas. Então, esse estudo vai falar um pouco sobre desenvolver a salvação, como que nós podemos prosseguir desenvolvendo a nossa salvação. Então, vamos lá. Pense em uma metáfora. Imagine-se em cima de uma escada rolante. Ou você caminha para frente ou é empurrado para trás. Todo mundo imaginou? Todo mundo? Beleza. Mas não consegue ficar parado no mesmo local. Como isso se aplica à nossa caminhada cristã? Vamos lá. Quem que vai responder? Os líderes mais participativos desse Brasil. Estou vendo mãos levantadas pela fé, estou vendo. Ali, o Marlon! Aê! Eu creio que, como a vida cristã, como se fosse uma escada rolante, né? A gente não pode ficar parado no mesmo lugar sempre, né? A gente tem que se aprofundar nos estudos, desenvolver nossas habilidades. Se a gente ficar numa escada rolante, a gente vai regredir mais, né? Então, a gente tem que sempre estar evoluindo o discipulado, né? Também evoluir nossas habilidades aqui, servir na igreja. Eu creio que essa é uma das habilidades para a gente aumentar a nossa vida cristã. Amém, obrigada. Pastor, sempre que você quiser, você pode falar. Eu acho interessante algo que a gente viu quando a gente estudou os 8 hábitos, né? Isso aí, há muitos anos atrás, acho que a gente pode repetir algumas
lições dos 8 hábitos, né? De um líder. E uma das coisas é justamente desenvolver hábitos. Para desenvolver a caminhada cristã, a gente precisa desenvolver hábitos. O hábito de orar, né? Quando orar se torna um hábito, é muito bom, porque aquilo já começa a fazer parte da sua rotina diária. A leitura bíblica, ser um hábito, ter um planejamento, né? O hábito de entrar em contato com alguém, né? Que possa, de preferência, teu discipulador ou a tua liderança, que possa te dar uma resposta de alguma dúvida que você tem. Alguém, esses dias eu recebi um WhatsApp e tinha alguém dizendo assim, com aquela voz do Chapolin, diz assim, como dizia Marlon Brando, o importante não é saber fazer, mas ter o telefone de quem sabe, né? Mas é uma grande verdade, a gente não precisa saber tudo, mas se a gente desenvolver o hábito de estar dependente ou interdependente, é isso que desenvolve a nossa salvação. Saber onde procurar ajuda ou a quem perguntar vai fazer muita diferença. Amém. Essa ideia da escada rolante é assim, essa semana eu não vou ler, não vou orar, eu não estou indo para trás, eu estou parado. É impossível ficar parado na vida cristã. Se você ficar parado, você está indo para trás. Então, a gente tem que estar sempre avançando. Vamos para a segunda. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. De maneira prática, como podemos desenvolver a nossa salvação? Eu estou que nem o pastor Salésio falando, com a voz da Zalá. Vamos lá, líderes. A gente não tem muito tempo, então vamos agilizar nas respostas que a gente ganha tempo. Vai ser dedocracia. Um de cada vez. Aê, Denise. Alguém já vai pensando na última ali. Eu acho que desenvolver a nossa salvação me veio à mente quando o apóstolo Paulo ele dizia que ele orava para que Cristo fosse desenvolvido, até que Cristo seja criado em vós. Então, para desenvolver a salvação, eu vejo que é muita busca por Cristo, muita visualizar a caminhada, a jornada, porque Ele nos representa ali. Tudo que Ele fez foi para nos ensinar a caminhar. Amém. Então, para que a gente possa desenvolver isso, a gente precisa caminhar como Cristo caminhou, olhar sempre para Ele, sempre para a cruz. Amém. Amém. Só complementando, uma coisa que eu vejo também, tenho meditado ultimamente, é a transformação da nossa mente. Nós temos uma luta muito grande, pelo menos eu falo de mim, de mudar daquilo que éramos e daquilo que fomos criados, e mesmo com o tempo que a gente está, sempre algumas coisas ficam. E a questão de mudar a mente, buscar naquilo que a palavra já diz, né? Aquilo, às vezes eu vou falar por mim, falo nós é uma maneira de falar, mas eu vou falar por mim. Leia a palavra, mas lê de uma forma de contínua, sem meditar. E a palavra, ela nos fala como devemos nos comportar, como devemos praticar, como devemos fazer, mudar a forma de vermos, né? Eu escutei uma mensagem essa semana, falando de Tiago 3,5, da língua, né? E a língua não é só a questão que ela põe um fogo, ou que fome, mas que ela ajuda, quando expressamos a palavra de Deus, ela consegue mudar a nossa mente. Amém. Porque é uma luta muito grande, a luta interior. Então, à medida que tanto é que eu estou lendo a Bíblia novamente, mas de uma forma diferente. Não riscando os textos que mais me chamam a atenção, mas aquelas pequenas frases que falam daquilo, isso é que tem que mudar, isso que tem que acontecer. E olha, eu tenho me surpreendido comigo mesmo, porque Amém. Quanta coisa ainda estou para aprender. Amém. Amém. Glória a Deus, obrigada. Para a última, você está desenvolvendo a sua salvação? Quais atitudes práticas você entendeu que pode tomar para prosseguir nessa direção? O Rafa,
Sim, estou desenvolvendo. Eu acho que atitude prática, como na primeira foi falado, a gente não pode parar, né? Então, primeiro é buscar constantemente a palavra do Senhor, né? Acho que é muito importante, e a oração, né? E as atitudes que a gente vai tomando conforme a gente vai se aproximando do Senhor, vai o conhecendo todo dia, a gente vai mudando, né? Vai mudando o nosso caráter. É isso que vai nos tornando e nos ajudando a prosseguir na direção dele, né? A busca constante. Acho que é isso, na vida de nós como cristãos, a gente não pode deixar isso esfriar, né? A busca pelo Senhor, o desejo de estar com Ele, o desejo de conhecer cada dia mais. E que nem o Gafilho falou, tem que ler a Bíblia de novo. Cara, a gente já leu tantas vezes, mas cada vez a gente vai aprendendo algo a mais com o Senhor, né? Acho que é isso, a paixão por Ele, né? O desejo de estar com Ele. Amém? Amém, obrigada. Mais alguém? Aqui, A Anne. A Anne aqui. Ali, essa terceira se junta com a primeira, né? Porque a escada rolante, para você subir, você tem que tomar um posicionamento de se esforçar. Porque se ela está descendo, está te levando para trás, então é a escada rolante que está descendo, né? Então eu tenho que me esforçar para alcançar o objetivo, que é chegar no topo. E as atitudes práticas que nós precisamos ter, eu preciso ter, é um posicionamento radical daquilo que precisa mudar, tanto a minha mentalidade, como o Garfield falou, como também o meu posicionamento e postura diante daquilo que eu quero, que é viver santidade. Né? Para viver santidade, eu preciso me posicionar. E sem relacionamento com Deus, eu não vou conseguir viver isso. Uhum. Amém, glória a Deus. Mais alguém ainda? Acho que vamos passar só por causa do nosso tempinho. Deixa eu só fazer um comentário interessante. Tiago 1,22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Eu gosto da versão corrigida fiel, porque ela diz assim: e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Que falsos discursos são esses? São as nossas desculpas, porque a gente sempre vai querer justificar diante de Deus a nossa resistência à transformação. E a gente gosta de ter conhecimento. Eu sei tudo que a Bíblia fala, mas eu não pratico nada do que a Bíblia fala. E eu lembro que uma vez eu ouvi uma frase de um pastor, e ele disse assim: mais importante é uma pessoa que conhece 1, 2 ou 3 versículos e os pratica, do que alguém que conhece a Bíblia toda e não vive nada. Então, como desenvolver a salvação? O que eu aprendi, eu vou me esforçar para fazer como a Bíblia diz, né? Se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, você vai ter sempre os mesmos resultados. Mas se você experimentar algumas mudanças de acordo com a palavra, o que a palavra diz, você começar a forçar aquela mudança, você se disciplinar para aquela mudança, você se tornar praticante daquilo, você vai ter resultados bem diferentes. Amém, obrigado, pastor. Próxima lição, então, a nossa segunda, vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa lição é sobre a igreja. Amém? Então, leiam 1 Coríntios 12, 12 e 27. Será que alguém pode ler? Não, leio. Leio? Tá, aí rapidinho. Já devia ter aberto. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, vamos conversar sobre essa analogia que Paulo faz entre a igreja e o corpo humano. Riva, vai lá.
Eu acho que fala sobre a dinâmica da igreja, de cada um ter a sua função dentro do ministério, né, os nossos departamentos, toda essa organização sistêmica que existe, porque, né, Deus é um Deus de ordem, né, então não adianta todo mundo querer fazer alguma coisa e quando vê está todo mundo palpitando e não faz nada. Então é melhor cada um designar com os dons específicos que cada um tem, como é que se diz, mais aflorado, que assim vai ser, né, um corpo bem aproveitável. Amém, obrigada. Mais alguém? Anderson. Para mim, esse texto lembra também de a gente entender o nosso propósito, né, o nosso papel que Deus nos deu, né, que a gente chama que é o propósito. Então, e quando a gente não sabe quais são os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que Deus nos criou para fazer aqui, né, além também de falar de Cristo, né, para as pessoas, a gente fica perdido e a gente se compara com as outras pessoas e aí começa essas discussões, enfim, né, fica perdido. Então, para mim, essa palavra fala muito de entender o nosso propósito. Amém. Obrigada, Jana. A segunda eu vou fazer para o pastor Haroldo. Vamos ver. Tem o Anderson ali ainda. Ah, tá. Desculpa. Esse texto me traz duas situações. Primeiro que, como a Jana falou, né, cada um tem um propósito dentro do corpo. Então, a gente não, da mesma forma como, vou dar um exemplo, o pastor Haroldo foi chamado para uma coisa, eu não vou querer o mesmo chamado que o dele, porque ele foi chamado para um chamado específico. E outra coisa que a gente não deve deixar ninguém para trás, porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, a gente não deve desistir de ninguém. Porque se a gente desiste de alguém, a gente está desistindo do corpo. E se uma parte do corpo é esquecido, todo o corpo vai ser afetado. Não é só eu. Amém. Obrigada, Anderson. E a segunda daí vai, por causa do nosso tempo, eu vou dar uma acelerada, então eu vou fazer o pastor Haroldo. Entender que eu tenho uma parte no corpo me leva a compreender que, ao deixar de cumprir a minha função, eu privo o próximo de crescimento e o corpo da saúde plena. Você já havia pensado sobre essa perspectiva, pastor Haroldo? Eu já havia pensado sobre essa perspectiva. E aí vem aquela parte, o Anderson estava falando, e eu acho que cada um contribuiu um pouco aqui. Quando eu deixo de fazer a minha função, eu estou prejudicando alguém. E eu não só estou prejudicando uma pessoa específica, eu estou prejudicando a pessoa de Cristo. Porque é o corpo que está sofrendo. E quando a gente se omite, amados, às vezes a gente tem muitas desculpas. Voltando até para o tema da lição anterior, né? A gente sempre tem uma justificativa para as coisas que a gente faz. Mas se eu fui chamado, eu tenho que fazer aquilo que eu fiz, né? Eu parei para pensar muito nessa questão quando acompanhei o pastor Valdemar nessa luta que ele teve de 1 ano e meio com diálise, e depois agora ele recebeu um rim, está com 3, né? Porque não se tira o rim, só se coloca um terceiro, e para ter esse rim, a imunidade dele tem que ser bem baixa, porque se a imunidade cresce, ela combate o rim, porque o rim é um corpo estranho. Entre tantas coisas, ele tinha uma necessidade. Só que agora, fisiologicamente, ele está melhor, né? A parte renal dele voltou a funcionar, ele vai fazendo xixi no banheiro, está funcionando, tá? O sangue está sendo filtrado. Mas, por outro lado, o corpo está reagindo a algo, porque na justa operação de cada parte, as coisas acontecem. Então, para que esse rim seja aceito no corpo dele, todo o corpo está sofrendo. Todo o corpo está sofrendo. Mas para absorver ou para, vamos dizer assim, aceitar e receber um novo membro, e às vezes a gente não quer sofrer por um novo membro, né? Ou a gente não quer sofrer para que a saúde do corpo permaneça. E muitas vezes a gente fazendo a parte da gente, a gente salva o corpo de ficar doente, mas aí a gente sofre. Aí, né, seria muito melhor até a Gabi falar sobre isso, porque a médica é ela. Mas, por exemplo, eu tive, né, na minha adolescência,
problemas seríssimos com amidalite. E chegou um dia que eu falei para minha mãe assim, eu quero fazer essa operação, eu sei que um monte de gente tirou. Aí sentei na frente do médico e eu disse, por que isso acontece? Assim, porque as tuas amígdalas chamam a enfermidade que quer te atacar e elas sofrem para o teu corpo não sofrer. Mas a gente pode marcar a cirurgia e dizer, não, nunca mais vou tirar as amígdalas, deixa elas aí, porque elas estão salvando o meu corpo. Né? Eu entendi algo, elas estão sofrendo, mas elas estão sofrendo para que o corpo fique bem. Então, muitas vezes a gente tem que assumir esse papel de amígdala, né? E não deixar o resto do corpo sofrer, a gente carregar a dor, a gente sofrer a inflamação, a gente estar ali em oração e a gente suportar para que todo o corpo esteja bem. Isso faz parte, né? O fígado muitas vezes dói, você diz, nossa, estou com uma dor no fígado, meu fígado só incomoda, mas é que ele está sofrendo para fazer bem para o resto do corpo. Então, é mais ou menos isso que eu entendo, né? Quando eu penso sobre isso. Exatamente. Vale a pena sofrer para que todo o corpo fique bem. Mas daí a gente também pensa do outro lado, né? Se um rim para de funcionar, o outro tem que trabalhar 2 vezes. Então, se você não está trabalhando, quem está tendo que trabalhar dobrado? Ou quem está tendo que ser inserido no corpo, né? Para que o corpo não padeça, né? Amém. Se você parar com a tua função. Terceira pergunta, Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A ideia aqui é trabalhar sobre isso. A gente precisa estar inserido num corpo. A gente não pode fazer ministério solo. Todo mundo tem consciência disso? Alguém quer se opor a isso? Eu vou passar para a próxima. Posso só fazer um comentário? Uhum. Amados, quando alguém sai da igreja, ou fere o corpo, ou ela sempre tem justificativas, né? Aquela pessoa, tal pessoa, amados, para culpar os outros, a gente tem uma capacidade tremenda de achar um culpado pelo que a gente quer fazer e não quer assumir, né? Mas esses dias eu estava conversando com uma pessoa que até falou assim para o pastor da igreja dela, e disse assim, não, a gente ama muito vocês, mas porque pessoas estão ferindo vocês, eu quero sair e eu vou sair da igreja. Daí eu disse que engraçado, porque as pessoas estão fazendo errado, você vai punir quem elas estão castigando? Pode. Olha aí. Oi. Naquilo que o pastor falou, lembrou do corpo, meu filho tinha um problema sério de amidalite, quando ele era pequenininho. A cada 15 dias fechava, mas nem água passava. Procuramos vários médicos, até que uma médica falou, olha, vamos fazer uma autovacina. A autovacina é tirada do próprio problema. Muitas vezes, aquele problema que nós estamos tendo no corpo pode se tornar uma solução. A nossa solução. Amém. Então, como foi o caso dele, graças a Deus deu certo, não preciso repetir. Mas o próprio corpo produziu daquela enfermidade, produziu a vacina. E às vezes alguém no corpo vai nos ajudar. Amém. Procure não castigar quem não merece, por causa da tua falta de entendimento do relacionamento do corpo. Normalmente, quando a gente sai, a gente diz, não, eu vou sair da igreja e não sei o quê, porque aí ela pensa que está ofendendo aquele pastor ou está ofendendo aquele ministério e ela está ferindo Cristo, está castigando quem não merece. Fala lá, meu amado. Desculpa esticar mais tempo, né? Mas dessa parte de castigar o corpo, vem a parte que aquele que só frequenta a igreja, ela é uma parte do corpo também. A apêndice, uma hora ela inflama e prejudica todo o corpo nisso. Muito bom. Amém. Amém, obrigada. Por último, converse sobre os motivos pelos quais você é grato por fazer parte de uma igreja local. Como você tem demonstrado isso? Como você pode ser mais ativo em sua igreja local? Pastor Joel. Eu quero falar um pouquinho sobre essa última parte aí, né? Mas só voltando um pouquinho sobre a questão do corpo, né? Eu acho que uma das visões mais terríveis que tem é quando um membro do corpo é amputado, porque você toma um choque e você vê
aquilo que deveria fazer parte do corpo estar sendo utilizado para o fim que ele foi designado e ela estar forte. Então, isso é muito forte. E agora, motivos por você ser grato a Deus. Eu acho nós que estamos mais próximos da liderança e caminhando, nós temos que ser os principais estimuladores, né? Estimulando as pessoas a terem as experiências que nós temos no nosso privado, né? Para que eles possam desenvolver isso aí. E uma coisa que eu tenho visto quando você acha que está com um problema, se você começa a ser estimulado a trabalhar e ajudar os outros, você vai perceber que você não tem tantos problemas assim. Por exemplo, hoje eu fui no hospital, né? E daí, sempre quando eu saio do hospital, que eu faço uma visita lá na UTI, alguma coisa, cara, eu saio de lá assim, dizendo, obrigado, Deus, porque o Senhor é bondoso comigo. Eu acho que nós temos que passar isso para as pessoas. Então, encorajar as pessoas a estarem mais ativas, a trazerem as pessoas para estarem junto com a gente, de repente indo no hospital, indo fazer uma visita, para as pessoas sentirem que às vezes elas não têm problemas, que elas estão evidenciando as coisas pessoais só, né? Quando o pastor Haroldo falou, dando desculpas, né, justificativas, porque quando você se envolve na luta, na questão do outro, você não tem tempo para ficar olhando para as suas coisas que são ínfimas, comparado àquilo que Jesus Cristo quer fazer através da nossa vida. Amém, verdade. Pode passar para a próxima, por favor. Vamos lá, tem duas ainda. A comunhão com o corpo e com Jesus. Nessa a gente vai trabalhar a Santa Ceia. Então, hoje iremos conversar sobre a Santa Ceia. Jesus tomou sua última ceia com seus discípulos logo antes da sua morte na cruz. Agora, por motivos do tempo, eu não vou ler. E ali a gente vai conversar, né, sobre o que o pão e o vinho simbolizam, que simbolizam a carne e o sangue de Cristo. Então, a gente vai conversar sobre isso no GC, explicando isso. Agora eu vou ler só esse, então, 1 Coríntios 11, 25 e 26. E a pergunta é, qual é a mensagem por trás da Santa Ceia? Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, alguém gostaria de comentar o que significa isso? Qual que é essa mensagem por trás da ceia? Acho que pode ser o pastor Haroldo. Quem esteve no culto domingo? Eu acho que, se você ouviu a ministração da ceia, tanto de manhã, de noite foi um pouco diferente, você entendeu bastante do corpo. Né? A ministração foi maravilhosa, né? Mostrando para nós o que é ser alguém que faz memória de algo tão importante. São dois emblemas, né? A gente chama de dois emblemas do cristianismo, né? O sangue e o corpo de Cristo tem emblemas no cálice e emblema no pão. Eu sempre digo assim, tem um texto que diz assim, que se você beber do cálice, comer do pão, sem discernir esse corpo, você bebe juízo para si. Né? Então, a importância de você saber o que significa o cálice e o que significa o pão. Mas também eu gosto de um estudioso que disse assim, sempre tem uma verdade explícita escrita na palavra que esconde uma verdade implícita. Uma tese e uma antítese, né? Ou uma antitese. Então, se eu como e bebo discernindo o corpo de Cristo, eu bebo justiça. Se eu não discerno, eu bebo juízo, como juízo. Se eu discerno, eu como justiça. E a justiça é essa. Cristo morreu pelos meus pecados, né? Eu estou sarado das minhas enfermidades, porque sobre o corpo dele ele levou as minhas enfermidades, nas suas feridas. A Bíblia, o verbo diz, fostes, não é serão,
fostes sarados, é uma questão de fé, de apossar. Tudo isso é discernimento. E diz o texto lá ainda, por não discernir o corpo, há entre vocês muitos fracos e doentes. Por que estão doentes? Porque não discerniram que Jesus já levou sobre si. Porque ainda não discerniram que Jesus já pagou o preço, que a conta está paga, que está consumado, quer dizer, está consumado. Quer dizer, está pago, está resolvido, acabou, não tem mais nada que possa ser feito, porque o que precisava ser feito, está feito. É isso que Jesus gritou na cruz. E muitas vezes, eu quero dizer para você, quando Paulo escreveu esse texto aos Coríntios, Coríntios vivia o que nós vivemos hoje. Pessoas que vêm na igreja, são religiosas, gostam de estar, gostam dos amigos, acham diferente, já não gostam mais das coisas do mundo, mudaram os seus desejos, suas intenções, mas ainda não compreenderam profundamente o que é o corpo de Cristo e o que é o sangue de Cristo. Porque vivemos caindo nos mesmos pecados, e vivemos sofrendo enfermidades, e vivemos debaixo de um estigma que a Bíblia diz que essa conta já foi gravada na cruz, já está paga. O escrito de dívida que era contra nós, e se não me engano foi no culto da noite, e esse eu assisti, depois até tenho que falar, né, porque na nossa internet caiu muito durante o domingo à noite. Quem assistiu de longe perdeu muito do nosso culto, mas a gente vai sanar isso aí, em nome de Jesus. Mas eu lembro que foi falado sobre estas coisas, né? De que já está paga a dívida. Tinha 3 formas, né, Andrigo? 3 dívidas. Uma foi diante de Pilatos. A inveja dos fariseus. A inveja dos fariseus condenou Jesus. Pilatos o condenou porque disseram que ele era rebelde contra Roma, mas a verdadeira condenação de Jesus foi: ele morreu pelos nossos pecados. Mas o mesmo texto diz: ele morreu pelas nossas enfermidades. E aí eu entendo os 2 emblemas: sangue me lava dos pecados, o sofrimento carregou as minhas enfermidades e as minhas dores. Amém? Então, quando você come o pão, eu não sei você, muitas pessoas dizem assim: não, se você está se sentindo mal, não coma, e eles desanimam a pessoa de comer. Eu até acho que você não pode comer indignamente, mas o que não... Desculpa, até está virando uma pregação isso, né? E nós temos tempo, mas eu preciso dizer uma coisa para você. O que significa o comer indignamente? Eu fiz um pecado semana passada, briguei no trânsito, eu e minha mulher tivemos uma desavença, dormi meio de mal com ela, mas a gente já está meio assim, mas não, né? Não, isso não é o pecado que te separa, é a falta de discernir o corpo. É você ter tido uma desavença com a tua esposa, ter tido um problema de um tropeço no pecado, uma briga no trânsito, alguma coisa que você fez, e você não ter consciência de que aquela obra da cruz já te fez vencedor sobre aquilo. É isso que é não discernir o corpo. É isso que é não discernir a vitória de Cristo na cruz. E quando a gente come sem esse discernimento, a gente não está acreditando que aquela obra da cruz é efetiva, eficaz, e nos resgatou, perdoou os nossos pecados e nos sarou, aí eu bebo consentindo com o pecado e consentindo com a enfermidade. Mas se eu discerno o corpo de Cristo, eu tropecei, eu acabei brigando, mas eu peço perdão, e a Bíblia diz: analise esse homem a si mesmo, e então não coma. Não, como que a Bíblia diz? Então, analise esse homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque quando a gente entende, discerne o corpo, a gente diz: Senhor, eu sei que eu errei, aleluia, mas eu vou tomar o cálice e vou bebê-lo, vou tomar o pão nas mãos e vou comê-lo, porque eu sei que eu sou teu corpo e eu já sou mais que vencedor sobre todas essas coisas. E quando a gente toma com esse entendimento, a cura no dia do culto de ceia, a libertação, a transformação. Amém? Amém.
Já respondeu mais uma ali, né? Como tomar a ceia. Então, ali não vão ser perguntas abertas no GC, vão ser uma coisa que a gente vai estar explicando. Mas só para não gerar dúvidas, acho que é importante, como esse é um tema mais polêmico, né, a gente já sanar as dúvidas aqui. Então, quem pode tomar a ceia, pastor Haroldo? 2 anos de crente, 5 anos de crente, 10 anos de crente, com quanto tempo? Se você crê e discerne o corpo, você pode tomar a ceia. Se você não discerne o corpo, não tome a ceia. Criança, pode tomar ceia? Olha, eu já tive muitas encrencas por causa disso, né? E nós temos crianças aqui que tomaram a ceia, que hoje são pastores, e que foram, né? Até entra depois na hora de batizar e coisa. Eu creio que a gente tem regras. Eu acho que a gente pode, num consenso espiritual, chegar a alguns padrões assim, não, o ideal é que fosse com 12 anos. Mas e se uma criança tem fé com 9, com 10, eu posso atrasar o batismo dela? Ah, mas a pessoa está aqui há 3 meses na igreja, mas ela discerniu o corpo, já foi até curada num culto, mas não pode tomar ceia porque não baixou as águas. Aí eu digo, tá, e a casa do Cornélio, como é que fica? Se até o Espírito Santo receberam antes e nem tinham sido batizados em águas, e daí Pedro diz, como vamos negar a água? Ou como vamos negar a comunhão a eles? E quando vos reunis, ele diz assim, a comunhão que nós temos não é o participar do cálice e do pão, está lá em 1 Coríntios 10. Então, como podemos negar a comunhão a alguém? Mas o líder que está acompanhando essa pessoa, e daí por isso é importantíssimo, amado, por isso a gente está passando até esse estudo com você, é muito importante você saber discernir. Essa pessoa discerniu o corpo já, ela está entendendo que é ser parte do corpo de Cristo? Não, ela não está entendendo. Então o meu discipulado tem que ser melhor, eu tenho que investir mais para que ela compreenda isso, porque senão ela vai comer e beber juízo. Mas se eu discernir o corpo e eu ensinar ela a discernir o corpo, ela está liberada para tomar a ceia. Ah, mas ela não batizou ainda. Amado, nós estamos tendo a comunhão com ela. O batismo é um grande testemunho, né? Até queria dizer algo aqui, porque nós passamos pela escola e tivemos várias conversas aqui com missionários assim, né, que estão sendo formados, e houve assim um quê, justamente nessa parte do batismo, salva ou não salva? Amados, não é o batismo que salva. Não é o batismo que salva, é Jesus que salva. O batismo é o meu grande testemunho de que eu creio nesse Jesus que salva. Né? A irmã quer uma pergunta. Pessoal da projeção, pode passar para o último, porque a gente já entra no assunto do batismo daí. Pastor, quando nós estivemos em outras igrejas, no dia da ceia, o pastor falava lá no púlpito que as pessoas que não tinham aceitado Jesus, ou seja, os visitantes, né, que não eram para tomar a ceia. Uhum. E aqui não há esse aviso. Então, os visitantes, as pessoas que estão chegando pela primeira vez, independente daquilo que elas professam, elas verem todo mundo pegar e elas pegam também e participam. Como é que fica isso, mediante esse texto de que quem não discerne o corpo não deve tomar, se não toma para sua própria condenação? Veja, essa pessoa está bebendo na ignorância, certo? Está bebendo na ignorância, ela ainda não entendeu. Nós vamos absorvê-la e vamos ensiná-la. Mas ela vai entender uma coisa, não me rejeitaram a comunhão. Não serão levados em conta os tempos da ignorância. Mas no dia que nós, no discipulado, explicarmos para ela, e ela não entendeu o que é corpo, e agora ela faz parte da igreja, é membro, aí ela vai beber condenação. Aí a gente tem que dizer. Eu acho que na ceia, periodicamente, a gente tem que dar essa palavra. Se você não está discernindo, não coma. Se você discerne, coma, participe, né? Eu lembro assim, até respondendo aquela pergunta da Gabi, e as criancinhas. Eu lembro de um pastor que terminou a ceia, e naquela igreja, aqui a gente deixa a cargo do pai. O pai está com a ceia na mão, e o filho dele disse, eu quero. Pai, você é responsável por discipular seu filho, sua criança.
Se você acha que ela deve tomar, pegue o copinho e dê para ela. Ajude ela e dê para ela. Mas se você não ensinou nada para ela, você é responsável de dizer, não, filho, ainda não. O pai vai te explicar alguma coisa. Aí você vai poder participar. Tem essa sabedoria. A mesma coisa podemos fazer quando a pessoa é nosso discípulo. Mas quando ela chegou na igreja, não. E eu lembro que esse pastor disse assim, várias crianças vieram no final do culto e pediram para comer ceia. E ele, um pastor já idôneo, pegou e colocou elas em forma e orou com elas, explicou o sentido do cálice, do pão, e serviu aquelas crianças, eram umas 9 crianças mais ou menos. E ele foi muito criticado pela liderança daquela igreja, né? E um dia, numa conversa com esses pastores mais velhos, já passado alguns anos, ele perguntou, vocês lembram quando eu fui disciplinado como pastor por vocês, porque eu servi aquelas 9 crianças? Sim. Quem são essas crianças hoje? Daí, um é um grande missionário em tal lugar, um é um grande pastor da maior igreja que nós temos lá em São Paulo, o outro é isso, aquilo, tal e tal. Ele disse, algum se perdeu? Não. Por quê? Porque eles receberam e foram instruídos na comunhão do corpo. Né? Não foi negado para elas. Em contrapartida, amados, eu conheço muita igreja, e esse próprio pastor que me falou isso, muitas pessoas que esperaram até 12 anos, foram batizadas, aí foram tomar a ceia, e depois de algum tempo, meses depois, 12, 14, 15 anos, se desviaram da igreja, e voltaram com muita oração e muito sofrimento. Por quê? Porque eles não tinham sido, eles tinham idade para cumprir a religiosidade, eles sabiam que com aquela idade eles teriam o direito a viver aquela religiosidade, mas eles não tinham sido instruídos do que era o corpo de Cristo. Pastor, complementando o que a Denise falou, tem pessoas na igreja, eu conheço pelo menos uma, tá? Não quero citar, que frequenta há muito tempo conosco aqui, mas já fez alguns trabalhos da igreja, mas não se batizou, não se decidiu por Cristo ainda. E não tem, porque no GCs, desde que eu estou aqui, faz 6 anos, eu nunca ouvi uma passagem dessa, que deveria ser também, que é bom sinal. E ela toma ceia. Nesse caso, nós não estamos responsáveis, porque não da ignorância dele, porque ele já está fazendo parte, sim, mas não entender, não saber a necessidade do corpo, discernir o corpo. Nós estamos totalmente responsáveis, irmão. Se você sabe quem é a pessoa, e se você não quer chegar nela e conversar, fala comigo. Porque eu acho que é a hora de chegar nela e dizer, irmão, você está entendendo o que você está fazendo? Eu estou vendo aqui que você não decidiu, você não, sabe, você não assume Cristo na sua vida, mas você quer tomar a ceia. E isso é perigoso. Aí pode, eu acho que esse é o papel que a gente tem que exercer. Isso que você levantou, eu acho fenomenal. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente faz veja bem, isso é uma confrontação. Acho que confrontar é uma coisa maravilhosa. Afrontação é outra coisa. Mas quando a gente confronta a pessoa no pecado dela, a gente pode salvar ela. Mas se a gente ficar fazendo as coisas como uma afronta, ou ela faz como uma afronta, isso é terrível para ela. Mas é nossa responsabilidade. E aí encaixa exatamente aquele texto de Mateus, se não me engano, 18, que diz assim, se você vê o teu irmão pecar, né, vai e fala com ele só. Alerta ele. Se ele não entender, vai com 2 testemunhas, conversa com ele. Se ele não entender, leva o assunto à igreja, aí vai ter que ser tomada uma decisão. Mas isso que você falou, eu acho que até a gente que está mais tempo na igreja, que é líder e que conhece as pessoas do grupo e vê que a pessoa, o cara está chegando na igreja, está naquele adultério permanente e quer tomar a ceia, chega nele e diz, irmão, hoje eu não te aconselho a tomar a ceia. Por quê? Pode todo mundo. Não, eu acho que você tem que discernir. Arrependei-vos, crede no Evangelho, e agora sim. Porque você não pode fazer parte do corpo de Cristo sendo só um anel, um agregado. Você tem que ser fundido no corpo. Aí, isso que você levantou, eu acho extraordinário. Tem que ser feito. E é nosso papel.
Mantê-lo na ignorância, a culpa é nossa. Amém. Queridos, teria mais um, mas contando os GCs da comunhão, esse vai ficar para agosto, se eu não me engano, né? Então,